Grande Arcano ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, Editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 15. O Grande Arcano. O Grande Arcano, o arcano indizível, o arcano perigoso, o arcano incompreensível, pode ser formulado definitivamente assim: é a divindade do homem. É indizível porque, desde que se quer dizê-lo, sua expressão é uma mentira e a mais monstruosa das mentiras. De fato, o homem não é Deus. Contudo, a mais ousada, a mais obscura e ao mesmo tempo a mais esplêndida das religiões nos diz para adorarmos o homem-Deus. Jesus Cristo, que ela declara verdadeiro homem, homem completo, homem finito, homem mortal como nós, é ao mesmo tempo completamente Deus. E a teologia ousa proclamar a comunicação dos idiomas, isto é, a adoração dirigida à carne. A eternidade afirmada quando se trata daquele que morre, a impossibilidade daquele que sofre, a imensidade daquele que se transfigura, o finito tomando a virtualidade do infinito, o Deus homem, enfim, que oferece a todos os homens fazê-los Deus. A serpente tinha dito: Eritis sicutrii. Jesus Cristo, esmagando a cabeça da serpente sob o pé encantador de sua mãe, ousa dizer: Eritis nos sicutrii, non sicut Deus, sed eritis Deus. Sereis Deus, porque Deus é meu Pai. Meu Pai e eu somos um, e queremos que vós e eu sejamos um. Ut homines unum sint sicut ego et pater,
Unum sumus. Envelheci e embranqueci-me nos livros mais desconhecidos e mais terríveis do ocultismo. Meus cabelos caíram. Minha barba cresceu como a dos sacerdotes do deserto. Procurei e encontrei a chave dos símbolos de Zoroastro. Penetrei nas criptas de Manés. Surpreendi o segredo de Hermes, esquecendo de roubar-me uma ponta do véu que esconde eternamente a grande obra. Sei o que é a esfinge colossal que lentamente penetrou na areia, contemplando as pirâmides. Penetrei nos enigmas dos Brahmanes. Sei que mistérios Shimon Bar Yochai enterrava consigo durante 12 anos na areia. As clavículas perdidas de Salomão me apareceram resplandecentes de luz e li correntemente nos livros que o próprio Mefistófeles não sabia traduzir a Fausto. Pois bem, em nenhum lugar, nem na Pérsia, nem na Índia, nem entre os palimpsestos do Antigo Egito, nem nos grimórios malditos subtraídos às fogueiras da Idade Média, encontrei um livro mais profundo, mais revelador, mais luminoso nos seus mistérios, mais espantoso nas suas revelações esplêndidas, mais certo nas suas profecias, mais profundo perscrutador dos abismos do homem e das trevas imensas de Deus, maior, mais verdadeiro, mais simples, mais terrível e mais doce que o Evangelho de Jesus Cristo. Que livro foi mais lido, mais adquirido, mais caluniado, mais desfigurado, mais glorificado, mais atormentado e mais ignorado que este? É como um mel na boca dos sábios e como um veneno violento nas entranhas do mundo. A revolução o realiza querendo combatê-lo. Proudhon se esforce para vomitá-lo. É invencível como a verdade, é insequestrável como a mentira. Dizer que Deus é um homem? Que blasfêmia, ó Israel! E vós, cristãos, que loucura! Dizer que o homem pode fazer-se Deus? Que paradoxo abominável! A cruz, o profanador do arcano, ao fogo, os iniciadores. Christianos ad leonem. Os cristãos aniquilaram os leões, e o mundo inteiro, conquistado pelo martírio das trevas do grande arcano, achou-se às apalpadelas como Édipo diante da solução do último problema, o do homem-Deus. O homem-Deus é uma verdade, exclamou então uma voz. Porém, deve ser único na terra como no céu. O homem-Deus é uma verdade, exclamou então uma voz. Porém, deve ser único na terra como no céu. O homem-Deus, o infalível, o onipotente, é o Papa. E embaixo desta proclamação que foi escrita e repetida sob todas as formas, podemos ler nomes entre os quais figura Alexandre Borgia. O homem-Deus é o homem livre, disse depois a Reforma,
cujo grito que quiseram abafar na boca dos protestantes terminou pelo rugido da revolução. A palavra terrível do enigma tinha sido pronunciada, porém se tornava um enigma mais formidável ainda. Que é a verdade? Tinha dito Pilatos, condenando Jesus Cristo. Que é a liberdade? Dizem os Pilatos modernos, lavando as mãos no sangue das nações. Perguntai aos revolucionários, desde Mirabeau até Garibaldi, o que é a liberdade, e eles nunca chegarão a entender-se. Para Robespierre e Marat, é uma machadinha adaptada a um nível. Para Garibaldi, é uma camisa vermelha e um sabre. Para os ideólogos, é a Declaração dos Direitos do Homem. Porém, de que homem se trata? Se o homem das galés é suprimido, porque a sociedade o prende. Tem direitos o homem simplesmente porque é homem, ou somente quando é justo. A liberdade para as profanas multidões é a afirmação absoluta do direito, o direito parecendo sempre trazer consigo o constrangimento e a servidão. Se a liberdade é somente o direito de fazer o bem, ela se confunde com o dever e não se distingue mais da virtude. Tudo que o mundo viu e experimentou até agora não nos dá a solução do problema estabelecido pela magia e pelo Evangelho. O grande arcano do homem-Deus. O homem-Deus não tem direitos nem deveres. Tem a ciência, a vontade e o poder. É mais que livre, é senhor. Não manda, obriga a fazer. Não obedece, porque ninguém lhe pode ordenar coisa alguma. O que outros chamavam de dever, ele denomina seu prazer. Faz o bem porque o quer e não poderia querer outra coisa. Coopera livremente com toda justiça e o sacrifício é para ele o luxo da vida moral e a magnificência do coração. É implacável para o mal, porque não tem ódio ao malvado. Considera como um benefício o castigo reparador e não compreende a vingança. Tal é o homem que soube chegar ao ponto central do equilíbrio e podemos, sem blasfemar e sem fazer loucura, chamá-lo de homem-Deus, porque sua alma se identificou com o princípio eterno da verdade e da justiça. A liberdade do homem perfeito é a própria lei divina. Ela paira acima de todas as leis humanas e obrigações convencionais dos cultos. A lei é feita para o homem, dizia Jesus Cristo, e não o homem para a lei. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Isto é, a prescrição de observar o sábado imposta por Moisés sob pena de morte só obriga o homem enquanto isso lhe pode ser útil, porque é, de modo definitivo, o soberano Senhor. Tudo me é permitido, dizia São Paulo, porém tudo não é conveniente.
o que quer dizer que temos o direito de fazer tudo o que não prejudica a nós nem aos outros, e que a nossa liberdade só é limitada pelas advertências da nossa consciência e da nossa razão. O homem sábio nunca tem escrúpulos. Age razoavelmente e só faz o que quer. É assim que, na sua esfera, pode tudo e é impecável. Qui natus est ex Deo non pecca, diz São Paulo, porque os seus erros, sendo involuntários, não lhe podem ser imputados. É para esta soberana independência que a alma deve adiantar-se através das dificuldades do progresso. É este verdadeiramente o grande arcano do ocultismo, porque é assim que se realiza a promessa misteriosa da serpente. Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. É assim que a serpente edênica se transfigura e se torna a serpente de bronze, curadora de todas as feridas da humanidade. O próprio Jesus Cristo foi comparado pelos padres da Igreja a esta serpente, porque, dizem eles, tomou a forma de pecado para mudar a abundância de iniquidade em superabundância de justiça. Aqui falamos sem rodeios e mostramos a verdade sem véus. E, contudo, não tememos que nos acusem com razão de sermos revelador temerário. Aqueles que não devem compreender estas páginas não a compreenderão, porque para os olhos muito fracos, a verdade que mostramos faz um véu com a sua luz e se esconde no brilho de seu próprio esplendor.